Pessoal, um bom dia para vocês. Num Rio de Janeiro chuvoso, perigoso, que sempre que eu estava conversando com a minha esposa que é impressionante como é que o clima está mudando. A gente vai percebendo, a gente que é atento vai percebendo. Não é a questão de estar chovendo, chuvinha fina por horas, por dia inteiro, não é clima de verão. E frio ainda por cima. Eu não tô com casaco, mas a temperatura caiu, a gente percebe isso, né? Você encosta nas coisas que gela. Não é para clima de verão. Clima de verão é calor intenso e quando chove é pancada de chuva. Para, aquele toró e para. E vem um calor. Sobe aquele calor. Mas quando começa a temperatura cai, fica aquela chuvinha, isso é coisa de inverno, outono, primavera, mas não de verão. E tá assim. Ontem choveu, mas choveu antes de ontem e ontem, né? Ontem nem tanto, mas antes choveu e choveu foi muito. Eu acredito que quem acompanha até nas redes sociais mesmo, né? Mas pessoal, vamos lá. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Se tem uma coisa que eu já falei uma vez, em uma ocasião, vou falar de novo aqui. Se tem uma coisa que me deixa chateado, mas chateado, sabe o que é chateado? Eu já até bloqueei pessoas. Você que é pessimista, não entre nos comentários, o comentário é para você, precisa ser sincero, mas ou você é positivo, ou se você tem alguma negatividade, gente, não é dizer assim, eu não confio, mas o cara entra para dizer, já deu, já era, o Brasil não tem mais jeito, o que é que adianta votar em bastante senador, se não sei o que, eles chegam lá e vão trair o... Fala para mim, tem como aturar uma criatura dessa? O sujeito, ou sujeita, né? Ele ou ela. Qual é a solução então? Se você é a última bolacha do pacote, vai lá e se candidata, cara. A gente nunca pode generalizar nada nesse mundo. Tem político sem vergonha? Tem. Daquela leva de 2018 que entrou, alguns traíram. E de 2022 teve algum que traiu? Até agora, que eu saiba, não. Porque o Otônio de Paula é de 2018, não é? Ele traiu, mas é 2018. Então, vocês estão vendo como a coisa vai começando a se ajustar? Os candidatos que estão entrando agora estão com sangue nos olhos. Tem muita gente nova que está vindo com sangue nos olhos. Muita gente competente, como jornalistas, advogados, juristas, desembargadores, está vindo como senador. A gente está vendo a coisa fluir. Mas eles vão entrar lá e vão trair. Então você não sai de casa, porque você pode morrer, pode ser atropelado. Você não vai dirigir seu carro, porque alguém pode bater. Não é nem que você bate, que você é o bambambam. Alguém pode bater no seu carro e você pode morrer. Então você não vai viver, cara. Você não vai viver. Então, olha, não me irrita não me tira do sério não faz eu perder a graça não. Seja inteligente acima de tudo. Seja otimista. Falando nesse assunto, existe 3 tipos de gente, né? Tem o otimista e tem o pessimista. E tem aqueles fanfarrão. O fanfarrão é aquele que diz que tá tudo bom, mesmo estando ruim, ele diz que tá bom. É o fanfarrão. Para ele tudo tá 100%, mas ele vai se afundando dizendo que tá tudo bom. E aí, fulano, tá tudo certinho? Não, tá tudo certinho. Ele tem R$1, ele quer transformar em 10, se endivida todo para mostrar pros outros uma coisa que já não é mais realidade. Esse é o fanfarrão. O otimista é aquele que diz, gente, vamos acreditar, mas está lutando, vamos acreditar. Se não tem jeito, ele vai falar, olha, realmente aqui não vai dar, mas vamos procurar outro caminho. Mas, como eu sempre digo, enquanto a gente estiver vivo, tem solução. A gente pode pegar um exemplo aí, jogo de futebol. 2 técnicos e 22 jogadores em campo. 11 de um lado, 11 do outro. O time está perdendo por 2-1. Ele precisa virar esse jogo, ele precisa fazer 2 gols para poder virar o jogo. Mas a gente não vê o time melhorar. De repente, o técnico, para isso ele é técnico, isso toda a sua comissão técnica fica dando, né, conversando, faz assim, faz assim, dá lá. Pela ponta direita tá tendo muita brecha, vamos melhorar aqui. E coloca 3 jogadores. O que acontece? Quem acompanha futebol sabe disso, principalmente os homens. O jogo vira. E o time vai lá e faz 2-2, 3-2 e é campeão. Quem nunca viu isso? O outro sim, 0-0. Precisa fazer um gol. Um dos 2 times precisa fazer um gol. 0-0. Segundo tempo, 45 minutos.
E jogo pra lá, e jogo pra cá, e o time de lá ataca, o outro ataca. E cadê o gol? E você tá torcendo pelo seu time. De repente, nas prorrogações, 48-30 e vai até 49. 48-30, um escanteio. O jogador vai lá, cruza a bola. Aí vem o zagueirão, o altão, convicto. Vou lá pra fazer esse gol e vai, pum, gol. O time é campeão. Eu lembro numa competição grande que teve aí do Fluminense, onde o técnico era Fernando Diniz, chegou para um jogador que era reserva, falou, vai lá que tu vai fazer o gol da vitória. Fluminense e Internacional. Quem é tricolor sabe disso. O menino foi lá, John Kennedy, eu não gosto muito dele, porque ele é muito, né? E fez o gol. Consagrou o garoto, consagrou o time todo, consagrou o técnico e fez o gol da vitória. Já era o segundo tempo. Parou por aqui. Deu para perceber? Pessimismo não vai te levar a lugar nenhum, meu irmão. Acredite, tá? Bom, eu vou soltar duas situações aqui, justamente sobre esse tema. Pessimismo, a solução, eu já falei ontem, já mostrei, né? Mas eu vou mostrar aqui dois vídeos. Um é um jornalista de esquerda. Esse cara é comunista declarado, mas descascando o Lula. Descascando não só o Lula, a própria imprensa. Sabe aquela coisa que eu já falei para vocês aqui por várias vezes, que quando Deus quer, até o diabo obedece? Quando Deus quer, ele faz assim, é como se fosse assim, ó. A pessoa olha para trás e diz assim, é você mesmo. Vai lá e fala para os bolsonaristas, fala para a direita que você está errado. Que o que vocês estão fazendo é errado. Que o que vocês estão fazendo é injustiça. Mas eu canso de falar aqui que a gente está no caminho certo, como é que eu vou falar isso? É você mesmo, vai lá e fala. O cara não sabe nem porquê, bate aquela coisa no espírito dele, ele vai lá e cospe tudo. Já ouviu essa situação? Pois é, eu vou mostrar aqui para vocês um jornalista falando isso. Gente, tenha otimismo, pense positivo, nós estamos no caminho certo. E o outro é uma pesquisa, uma das últimas pesquisas feitas, a própria TV de esquerda, que são a maioria, né? A TV, acho que é a Globo CNN, falando a situação que está o bolsonarismo ou que está a direita, no caso aqui, o bolsonarismo mesmo. Como que está a situação do Flávio Bolsonaro, que só cresce nas pesquisas. E ontem, eu tinha falado no vídeo de ontem, que tem a bolha bolsonarista, esses não arredam pé de jeito nenhum, e tem um grupo que não é de esquerda, mas ele não quer se alinhar ao Bolsonaro, ou até já se alinhou e ficou com raiva por causa de lava-toga, que caiu, isso e aquilo, mas também não é de esquerda. É aqueles do centrão. Essa turma normalmente vota no centrão, em alguém do centrão, mas eles não são esquerda. Então observe que eles estão ali em cima. Basta você, né? Muito bem. Até esse grupo está pendendo por Flávio Bolsonaro. Vocês vão ver essa pesquisa já já. Mas antes, deixa eu passar uma informação para vocês aqui, que também eu vou lembrar aqui de um vídeo que eu já mostrei para vocês aqui, o triste fim das pessoas que zombaram do Bolsonaro. Mas aqui eu quero chamar uma atenção também, não só para divulgar a matéria, mas para chamar a atenção de uma doença silenciosa que muitas das vezes passa por despercebido, principalmente depois daquela maldita pandemia, tá bom? O que é tuberculose silenciosa que vitimou o jornalista Erlan Bastos? Sintomas lembram gastrite. A doença não causa tosse, mas sim diarreia, constipação intestinal e dor abdominal, o que dificulta o diagnóstico correto. Quem é esse rapaz aqui? É um jornalista, se eu não me engano ele é do Nordeste, eu não vou ler a matéria toda não, tá gente? Ele é do Nordeste. Acontece... Por que eu estou passando esse caso aqui para vocês? Erlan Bastos, 32 anos, morreu na manhã do último sábado, dia 17, em Teresina, Piauí. É um jornalista. Por que eu estou fazendo essa matéria aqui para você? Porque eu tava levantando aqui, que a matéria aqui não fala. Esse rapaz aqui, segundo informações, né, ele andou zombando. Não sei se foi da prisão do Bolsonaro, quando ele foi botar tornozeleira. Não sei se foi por causa dos problemas do intestinal do Bolsonaro, os refluxos. Eu acho que foi o refluxo. Ele zombou do Bolsonaro. Porque eu também não quero aqui fazer, o cara já se foi, que Deus o tenha, né?
mas foi mais um que fez pouco caso do cara. Então, assim, gente, nós não somos nada nesse mundo. A gente não deve zombar de ninguém. A gente não deve querer a desgraça de ninguém. É você querer a desgraça daquele que você odeia tanto por algum motivo. Você pode até ter motivo, mas não faça isso. Sabe por quê? Porque você é mortal. Você sente dor. E aí você se depara numa situação dessa, você fica sem crédito diante de Deus, a quem você vai clamar por piedade na hora que você está enfermo, numa enfermidade mortal. Vocês estão entendendo, gente? Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter cautela, ter calma. A raiva faz parte do ser humano. É comum você ter raiva, mas quando você tem raiva pra você fica ali, né? É uma coisa, mas quando você cospe, fala para as pessoas, eu odeio, você por mim pode morrer, tem que morrer mesmo. Não faz isso não. Eu tinha um cliente em Cabo Frio que uma vez ele falou, rapaz, eu sempre fumava, né? Ele fumava, e foi por causa justamente do cigarro. Ele caiu no chão no centro de Cabo Frio, desmaiou, do nada. Ele acordou no hospital. O senhor tá com um problema no pulmão e tal, tem que operar urgente. E teve que operar e tal, ele estava até falando que sobreviveu, graças a Deus. Então vamos lá, vou mostrar o vídeo. Dá uma olhadinha aí. Ô Lula, você é um espertalhão, mas é muito ignorante. E essa ignorância não cola mais, cara. Não cola mais. Ao contrário, a imprensa é petista demais. 90% dos jornalistas são petistas. Os outros 10%, nos outros 10%, 90% são do PSOL. E o resto é liberal. Uns 3 ou 4. O resto tudo de joelhos pro PT. Os meninos apanharam lá dos trogloditas do seu Guilherme Boulos. Cadê a indignação da imprensa? Cadê colunista para escrever? Cadê aqueles bostinhas que quando tem um cartaz pedindo golpe militar, transformam aquilo como se fosse aquilo o exemplo das manifestações de rua? São 2 ou 3 malucos. Cadê? Viram lá a molecada apanhar e não falou nada. Não falaram nada. Tá certo? Ao contrário, ficaram enchendo o saco. Ai, tem uma lei que proíbe que se faça acampamento no Congresso. Quando o MST, o MTST vai lá, ninguém fala de lei. Ao contrário, jornalismo é majoritariamente esquerdista. O Lula fica atacando a imprensa porque a imprensa tem complexo de culpa e depois quer provar pro Lula que não é anti-PT. Vocês estão entendendo? O cara é de esquerda, é comunista declarado, né? Comunista declarado e fazendo propaganda, defendendo a direita. Vocês viram ele falar? Ah, vocês ficam falando que não pode, na época, né? Falaram muito. Não pode fazer acampamento na porta lá do Congresso. E quando vocês fazem, que quebra, toca fogo e tudo. Né? Ele não falou bem tudo isso, mas... Vocês estão entendendo a situação? E aí vem uns bobão dizendo, não tem mais jeito. Gente, tem gente que está do lado de lá, como eu já falei, e muitas das vezes está doido para virar de lado. Não sabe como. Porque existe uma bolha. Existe uma bolha. Todo mundo, pô, cara, tu virou a casaca, e aí os caras normalmente ficam com medo. Mas, no fundo, no coração dele, eles estão vendo as covardias que estão fazendo. Porque a coisa vai indo. Chega uma hora o cara fala, chega, não vou aturar isso. Ontem eu mostrei um vídeo do Carlos Vereza, né? Que o Pedro Bial estava entrevistando ele, agora eu lembrei o nome do cara. O Pedro Bial estava entrevistando ele, e ele estava falando, eu deixei na época que derrubaram o muro de Berlim. Os caras estão fazendo pior do que o Stalin fez, do que Hitler fez, e ninguém faz nada, e a gente fica aqui defendendo. Eu sou da época que o esquerdista, né, o socialista, eles eram pobres, queriam por igual. Agora os caras andam de jatinho, é sítio, metido em corrupção até o pescoço, e vem pra cá querer falar em divisão de renda, dizer que é amigo dos pobres, enquanto você vive o socialismo, vive o capitalismo e prega o socialismo com os pobres, dizendo que divisão de renda. Eu deixei eu tô errado, tô no caminho errado, sou de direita. Carlos Vereza, ex-ator da Globo, agora, né, mas continua sendo ator, um grande homem, acima de tudo, falando. Uma entrevista passada aí, eu mostrei mais uma vez ontem, no vídeo de ontem, aqui. Bom, vamos ver aqui, meus amigos, um trecho, antes de eu soltar essa pesquisa,
um trecho do vídeo do Flávio Bolsonaro. O vídeo do Flávio Bolsonaro tem 5 minutos. Eu não vou deixar passando esse vídeo todo, que é muito longo. Só para vocês verem aquele negócio de otimismo. Tem otimismo, seja otimista, né? Vamos pensar positivo, que a gente está no caminho certo. Flávio Bolsonaro, vamos lá. Depois eu vou soltar o último vídeo, que é pequenininho, tá, gente? Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michelle tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michele, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso... Era esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo tem 5 minutos, apesar dele ter pedido para assistir até o fim, mas aí eu estou dando para vocês, né, fazendo aqui a propaganda. Vocês entram na página do Flávio Bolsonaro, tá lá no Instagram, e vocês assistem o vídeo na íntegra, tá? Eu queria pegar só esse trecho aqui. E, gente, a união, só a união faz a força. Só a união faz a força. Você ser desunido, você ser soberbo, achar que está forte, e a Bíblia fala sobre isso, quando você acha que está forte é que você está fraco. E muitas das vezes a gente vê os fracos subirem e vencerem e derrubar o forte. Sabe por quê? Soberba. Não, eu não quero ajuda. A gente é o bambambam. A gente é a maioria. Vai nessa. Vai nessa. Bom, tá aqui. Eu concordo com ele. Agora, no decorrer, coisas podem acontecer? Pode, que política é complicado. A política são outros políticos apoiando aquele que está apoiando ele, são empresas, são propósitos, muitas coisas podem mudar. Por exemplo, ele falou aqui do Caiado, do Zema, do Tarcísio de Freitas. No meio do caminho, antes de chegar, acabou, fechou. Quem é vice, quem vai... Até lá, muita coisa pode acontecer, pode ter traição, os caras podem abandonar, falar, tô fora, vou partir sozinho e tal, não tô contigo, enfim. Entendeu? Isso pode acontecer, mas a união, somente a união faz a força. E o caminho certo é esse, pedir apoio a todos. Já falaram ontem, o Ratinho, outra coisa, não se apega a essas coisas de que porque o cara já falou, criticou. Gente, pelo amor de Deus, se você for brigar com todo mundo que já te criticou, então, e você nunca criticou ninguém? Se o cara faz uma coisa errada, a crítica faz parte da vida. O Bolsonaro, eu fui contra ele, né, e por causa disso, no governo dele, isso faz parte principalmente da política. É muita infantilidade da pessoa ficar, mas o que eu vejo de gente aqui falar, olha, você cita uma pessoa, mas ele falou mal, eu citei aquela Marina lá que já candidata a prefeita, né, que agora também já até é repórter da Oeste, parece, ela virou repórter também, mas ela é política. É Marina, não é Marina Silva, é Marina... As pessoas, mas ela falou mal do Bolsonaro na época da pandemia. Pelo amor da mulher, vive criticando o Lula aqui, defendendo o Bolsonaro, ajudando o Flávio, e é de direita, né, raiz, né, cristã, conservadora, e os pessoal jogando pedra em vez de pegar para... É muita infantilidade. É muita infantilidade, falta de conhecimento, de entendimento. Eu sou uma pessoa assim, quando eu entro num grupo, ou entro num lugar, e eu não tenho um domínio daquilo que eu tô vendo ali, eu não comento, eu fico na minha, eu fico só estudando, todo dia eu vou lá, vejo um vídeo, ou então quando é reunião, eu vou numa reunião, vou na outra. Quando eu tenho um domínio da situação que eu sei, fui, pesquisei, busquei, estudei, falei, se eu for discordar, eu vou discordar, mas em cima de conhecimentos, de entendimento e de fatos. Eu não tenho que ficar dando piruada, você não entende o que eu vou falar o quê? Eu vou escutar, falar isso mesmo, vamos embora, vamos lutar. É isso aí. Você chega com a sua presença, mas não fica dando piruada errada. Que não vai ajudar, vai atrapalhar. Mas enfim, eu vou terminar aqui, que é promessa, né? Vou mostrar para você a pesquisa, para você ver. Para os pessimistas, porque não tem mais jeito, Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que você vai entender.
ajudar o assinante a entender como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise é o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. E o Flávio tá igual o Ratinho, né? Exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno, isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição, e o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Vocês estão entendendo, gente? Deu para entender tudo? A rejeição, o Flávio tinha uma grande rejeição. Aliás, não vou nem falar o nome Flávio. O bolsonarismo tinha uma grande rejeição. São aquela turma que eu falo para vocês, gente. Tem gente fora da bolha que é de direita, mas não quer votar no Bolsonaro de jeito nenhum. No caso, por ser o Flávio, ele já sai na frente. Ele tem uma grande vantagem, principalmente dessas pessoas que estão fora daquela matemática, direita e esquerda. Ele está no centro. Essas pessoas são ser importantes. Muitas dessas pessoas são, no caso aqui, né, falando de São Paulo, São Tarcísio, você viu ele aqui. Quando o Tarcísio diz que não vai vir como candidato e vai apoiar o Flávio, essa turma que votava no Tarcísio vai ser Flávio. É isso que é importante. Em se tratando do Sul, o Ratinho Júnior, né, ele está falando aqui, o Ratinho Júnior, lá ele tem força. Não adianta você falar, mas ele tem força, ele é centrão. Mas no momento em que ele diz assim, olha, não dá pra mim, e não dá mesmo, nem pro Tarcísio de Freitas, sem o Bolsonaro, Tarcísio de Freitas não ganha, também. Então, quando você une Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Zema, né, que o Zema eu acho que vai vir até já como vice, não sei, né, e o Caiado lá em Goiânia, Goiás, não dá pra esquerda, não tem como pra esquerda ganhar. E as pessoas ficam com pessimismo. Agora, tem que ter inteligência, saber fazer articulação política. Política não é coisinha que é pra qualquer um, não. Você tem que estudar. E não adianta você ficar de beijinho, eu não quero. Esse mingau tá ralo, eu não quero. Não é assim que funciona. Às vezes o mingau tá grosso, você não gosta, mas tem que comer assim mesmo. Isso faz parte do contexto para você avançar, para você derrubar principalmente um grupo que está no país, dominando o país há mais de 30 anos. 20, 30 anos, que dominou tudo, judiciário, tudo. Como é que você dá a volta sozinho? Não vai, não avança. É isso aí. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Você que quer e que pode, estou deixando aqui a chave Pix, tá bom, gente? Dá uma força pro nosso canal aí e eu desde já agradeço. Não só você que pode contribuir e está contribuindo, como aqueles que também apenas entram no canal só para assistir o vídeo, tá bom? Mas lembre-se, o canal só está de pé porque muitas pessoas aí ajudam, porque as visualizações não são assim, suficientes para manter o canal de pé, tá bom, gente? É importante eu falar isso para vocês, tá legal? Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.